Graça abundante ao principal dos pecadores. Uma autobiografia de John Bunyan. Introdução. Frequentemente me sentia como se estivesse na forca, com uma corda ao redor do pescoço. Era assim que mais tarde John Bunyan recordava a possibilidade de sua morte por enforcamento, enquanto permanecia numa fria cela de prisão durante os anos 1660. Sua recusa em desistir do chamado de Deus para ser evangelista e pregador o conduziu ao aprisionamento em 1660, com um subsequente encarceramento por 12 longos anos, durante os quais ele poderia enfrentar uma possível sentença de morte por enforcamento. Quando John Newton, o famoso líder evangélico do século seguinte e autor do famoso hino Graça Eterna, refletiu sobre este período extremamente difícil na vida de Bunyan, observou: o Senhor tem razões, muito além de nossa compreensão, para abrir uma imensa porta, quando fecha a boca de um pregador útil. John não teria realizado a metade do bem que fez se tivesse continuado a pregar em Bedford, em vez de ficar calado na prisão desta cidade. O que Newton provavelmente tinha em mente eram os 2 clássicos evangélicos escritos por John, como resultado de seu aprisionamento em 1660 a 1672, ou seja, o relato de sua conversão, intitulado Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, de 1666, do qual este livro é uma apresentação moderna, e O Peregrino, de 1678 e 1684. Através dos séculos, a visão contida nesses 2 livros tem alimentado crentes e os tem encorajado em sua peregrinação cristã. Mas como foi exatamente que John veio a ser preso? Os primeiros anos de John. John Bunyan nasceu no vilarejo de Elstow, no condado de Bedford, em 1628, e cresceu nesse ambiente rural. Foi à escola até a idade de 9 ou 10 anos, e isso foi o suficiente para ele aprender a ler e a escrever. Tirado da escola por seus pais quando ainda era menino, seguiu a profissão de seu pai como latoeiro, isto é, consertador de vasilhas e panelas velhas. Contudo, muito de seu tempo, nos anos de adolescência, foram gastos com ele mesmo, como ele mesmo admitiu, em desordem e rebeldia. Quando tinha 16 anos de idade, sua mãe faleceu e seu pai casou-se novamente no mesmo ano. Talvez isto tenha antecipado a sua decisão de abandonar o lar e tomar parte na guerra civil que estava transtornando a sociedade britânica. O conflito entre o rei Charles I e seu parlamento se originara por motivos religiosos e causou destruição desde 1642 até 1651. Aqueles que se opunham ao rei faziam-no pela causa da liberdade religiosa. A vitória do parlamento em 1651 e o subsequente decreto de Oliver Cromwell em 1599 trouxeram à Inglaterra e ao país de Gales a maior liberdade religiosa que se conhecia até aquele momento. O quanto Bunyan realmente presenciou na guerra é um assunto de debate entre os estudiosos. Nenhuma batalha significativa era travada próxima a Newport, onde ele estava posicionado. Bunyan não se refere a nenhum conflito militar específico, mas o realismo das cenas de combate em suas alegorias posteriores, como The Holy War, a Guerra Santa de 1682, levou alguns eruditos a pensar que Bunyan viu de fato alguma batalha. Bunyan menciona em Graça Abundante ao Principal dos Pecadores que tinha de ir a um cerco, para o qual havia sido designado como sentinela. Outro soldado perguntou se poderia ir em seu lugar. Não sabemos porquê, mas Bunyan
trocou de lugar com ele. Naquela mesma noite, o homem foi baleado na cabeça e morreu. Anos depois, Bunyan recordaria esse livramento providencial como uma das misericórdias de Deus demonstradas a ele, mesmo quando ainda era inimigo de Cristo. Dispensado do exército no fim dos anos 1640, retornou ao lar em Elstow para casar-se, estabelecer-se e continuar seu trabalho como latoeiro. Bunyan casou-se 2 vezes. Sua primeira esposa, que faleceu em 1658, uma moça pobre como ele, trouxe-lhe um simples dote de 2 livros sobre a piedade puritana popular naqueles dias. O Caminho de um Homem ao Céu, de 1601, A Prática da Piedade, de 1612. A história não registrou o nome de sua primeira esposa. 4 filhos nasceram deste casamento, incluindo uma filha cega, Mary. O dote de sua primeira esposa, os 2 livros puritanos, talvez tenham encorajado Bunyan a tentar ser religioso. Entretanto, durante o início dos anos 1650, ele foi levado a compreender que toda religião no mundo em nada contribui para estabelecer paz entre o homem e Deus, se Cristo estiver ausente do coração. Bunyan passou por um longo período de profundo tormento espiritual, o qual, mais tarde, ele registrou em graça abundante ao principal dos pecadores, escrevendo posteriormente: Eu estava sob grande senso de condenação e temia que, em razão de meus pecados, minha alma fosse deixada fora da glória eterna. Por volta de 1653 ou 1654, Bunyan chegou à época de sua vida em que sabia, por experiência própria, que Cristo havia assumido a total responsabilidade por seus pecados na cruz e que agora possuía a perfeita justiça dele pela fé. Bunyan escreveu a respeito de sua conversão: Senti em minha alma uma convicção interior de que a justiça do Senhor está no céu, juntamente com o esplendor e o brilho do Espírito da graça em minha alma, que me fez ver claramente que a justiça, por meio da qual eu seria justificado de tudo o que poderia me condenar, era o Filho de Deus, que, em sua própria pessoa, agora sentado à destra de seu Pai, me representava completamente diante do trono de misericórdia. Bunyan foi batizado e uniu-se ao que é, provavelmente, mais bem descrito como membresia de uma igreja batista calvinista em Bedford, pastoreada por um ex-oficial monarquista chamado John Gifford, morto em 1655. Logo, Bunyan era chamado a falar a pequenos grupos para compartilhar seu testemunho e pregar as Escrituras. No final dos anos 1650, Bunyan descobriu que o Espírito de Deus lhe concedera o dom de evangelismo. Veja como ele descreveu sua motivação para pregar. Meu maior desejo em realizar o ministério era o de ir a áreas do país onde houvesse as maiores trevas espirituais, ou seja, aquelas pessoas que estivessem mais distantes de qualquer profissão de fé. Não fazia isso porque eu não conseguia suportar a luz. Eu não tinha medo de proclamar o Evangelho a qualquer pessoa, e sim porque percebi meu espírito mais inclinado em direção ao trabalho de despertar e converter almas. Também a mensagem que eu levava apontava mais para esta direção, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sob fundamentos alheios. Romanos 15 e 20. Em minha pregação, tenho me esforçado e trabalhado com afinco para trazer filhos a Deus. Também não ficaria satisfeito se meu trabalho não produzisse algum fruto. Se eu fosse infrutífero, não me importava com elogios. E se fosse frutífero, não me importava com quem me censurasse. Eu pensava na passagem: herança do Senhor são os filhos.
o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Salmo 127, 3 a 5. Não me dava prazer ver as pessoas aceitarem minhas opiniões. Se pareciam ignorantes a respeito de Jesus Cristo e do valor de serem salvas por Ele. Verdadeira convicção do pecado, especialmente do pecado de incredulidade, e um coração ardentemente desejoso de ser salvo por Cristo, com um forte anelo por uma alma verdadeiramente santificada. Isto era o que me deleitava. Essas eram as almas que eu considerava abençoadas. Por volta de 1660, o fervor de Bunyan para ganhar os perdidos o levou a um ministério itinerante de pregação em pequenas vilas ao redor de Bedford. Naquele mesmo ano, porém, ele enfrentaria novas provações. Aprisionamento por amor do Evangelho. Oliver Cromwell morreu em 1658, e por não surgir um líder semelhante a ele, pareceu a alguns dos principais líderes do exército que a Inglaterra estava ficando dividida e encaminhando-se à anarquia. Por isso, tomou-se a decisão de chamar de volta à Inglaterra o homem que se tornaria Charles II, cujo reinado durou de 1660 a 1685, para que assumisse o trono. Dos filhos que restavam a Charles I, ele era o mais velho, estivera exilado no continente desde 1651. Antes de retornar, Charles II prometeu que seu governo seria caracterizado por tolerância religiosa, mas logo após sua ascensão ao poder, congregações independentes, como a de Bunyan, começaram a sofrer perseguição severa. E por grande parte das 3 décadas seguintes, os puritanos seriam a igreja sob a cruz. Quando a perseguição começou, Bunyan foi um dos primeiros a ser preso por pregar as Escrituras. Em 12 de novembro de 1660, ele deveria falar a um pequeno grupo numa fazenda em Lower Sansell, uma vila próxima a Harlington, no condado de Bedford. Embora a ordem de sua prisão já houvesse sido emitida, Bunyan decidiu continuar pregando, pois estava convencido de que não era errado pregar. Contudo, o Estado pensava de modo contrário, e Bunyan foi preso logo que abriu a palavra de Deus para ler o texto sobre o qual pregaria. Levado a julgamento, ele foi acusado de haver quebrado o ato do conventículo de 1593, promulgado pela rainha Elizabeth. Esse ato especificava: qualquer pessoa que se abstivesse diabólica ou perniciosamente de vir à igreja, isto é, a igreja da Inglaterra, para ouvir o culto divino e fosse culpada de ser um defensor dos vários encontros religiosos e das reuniões ilegais, poderia ser detida sem direito à fiança, até que se submetesse às autoridades da igreja anglicana. Aos olhos das autoridades, Bunyan era um inculto, desordeiro, um simples funileiro. Disseram-lhe com clareza que seria solto se prometesse desistir de pregar. Entretanto, Bunyan possuía uma lealdade maior do que a obediência a um monarca terreno, a obediência ao Rei Jesus. Como a maioria dos seus companheiros puritanos, Bunyan cria na obediência às leis do Estado e enfatizou que considerava seu dever comportar-se bem sob o governo do rei, como convém a um homem e a um crente. Mas Bunyan sabia que o Espírito de Deus havia lhe concedido o dom de pregar, um dom confirmado pela congregação da qual era membro. Como ele mesmo disse, o Espírito Santo nunca tensionou que os homens providos de tais dons e habilidades devam enterrá-los. Para Bunyan, aqueles que tinham os dons do Espírito Santo para pregar não tinham outra alternativa, senão exercer os dons que Deus lhes havia concedido. Durante seu julgamento, Bunyan defendeu seu direito de pregar
citando 1 Pedro 4, 10 a 11. Os que julgavam o seu caso argumentavam que somente os ordenados pela Igreja da Inglaterra podiam pregar legalmente. A discordância de Bunyan baseava-se no fato de que, para ele, a autoridade máxima em assuntos religiosos não era a tradição humana ou as leis humanas, e sim as Escrituras e o seu autor, Deus. Ele tinha de obedecer a seu Deus. Do contrário, no dia do juízo, seria considerado traidor de Cristo. A excelente percepção das convicções de Bunyan pode ser encontrada no relato de um apelo de sua esposa, sua segunda esposa, Elizabeth Bunyan, morta em 1692, com quem ele se casou em 1659. Ela demonstrou extraordinária coragem durante o aprisionamento de seu esposo e apresentou esse apelo em favor de seu esposo ao tribunal, em agosto de 1661. Este é um relato que também nos diz muito a respeito da maturidade espiritual dela. Havia pelo menos 3 juízes presentes, os quais ouviram o apelo de Elizabeth. Matthew Halley, um cristão, que simpatizou abertamente com Elizabeth, mas discordou da obstinada determinação de seu marido em pregar. Thomas Twisden, um homem severo, e Henry Chester. Eis o relato. Juiz Chester. Meu senhor, Bunyan é um homem importuno, não há outro como ele no país. Juiz Twisden, dirigindo-se a Elizabeth. Bem, o seu marido deixará de pregar? Se ele o fizer, mandarei soltá-lo. Elizabeth. Meu senhor, ele não ousaria parar de pregar enquanto puder falar. Juiz Twisden. Vejam só, por que devemos continuar falando sobre este homem? Ele deve ter permissão para fazer o que quiser? Ele é um destruidor da paz. Elizabeth. Ele deseja viver pacificamente e seguir sua profissão para o sustento de sua família. Além disso, meu senhor, tenho 4 crianças pequenas que não podem sustentar a si mesmas. Uma delas é cega e não temos com o que viver, a não ser a caridade de pessoas bondosas. Juiz Halley. Você tem 4 filhos? Ainda é muito jovem para ter 4 filhos. Elizabeth. Sou madrasta deles, casada com John Bunyan, há menos de 2 anos. De fato, eu esperava uma criança quando meu marido foi preso pela primeira vez. Contudo, sendo jovem e desacostumada a tais coisas, em desalento devido à notícia, entrei em trabalho de parto, o qual perdurou por 8 dias, quando finalmente dei à luz, mas a criança morreu. Juiz Halley. Ah, pobre mulher! Juiz Twisden. Você faz da pobreza um pretexto. Penso que seu marido tem melhor ganho pregando por todo o país do que seguindo a sua profissão. Juiz Halley. Qual é a profissão dele? Um espectador. Funileiro, meu senhor. Elizabeth. Sim, e por ser ele um homem pobre e funileiro, é desprezado e não pode gozar de justiça. Juiz Halley. Digo-lhe, senhora, percebendo que tomaram o que seu marido disse como base para uma condenação, que você deve ou apelar ao rei por si mesma, ou solicitar o perdão dele, ou conseguir a declaração do caso como sendo injusto. Juiz Chester. Meu senhor, ele pregará e fará o que quiser. Elizabeth. Ele não prega outra coisa, senão a palavra de Deus. Juiz Twisden. Aquele homem prega a palavra de Deus? Ele vive causando problemas. Elizabeth. Não, meu senhor, não é assim. Deus o tem usado e realizado muitas coisas boas por meio dele. Juiz Twisden praguejando. A doutrina dele é do diabo. Elizabeth. Meu senhor, quando o justo juiz aparecer, ficará conhecido que a doutrina de Bunyan não é do diabo. Bunyan passou 12 anos na prisão. Sua liberdade total ocorreu somente em 1672. Como seu aprisionamento continuava ano após ano, Bunyan buscou,
um significado mais profundo para o sofrimento que enfrentava. Eventualmente, ele chegou à convicção de que a igreja, sob o fogo da perseguição, é como Esther na Câmara dos Perfumes, preparando-se para a presença do rei. Contudo, este tempo de sofrimento gerou também outro tipo de fruto, pois, quando os lábios de Bunyan foram silenciados para a pregação, ele começou a escrever. Graça abundante ao principal dos pecadores está entre os livros que escreveu durante os 12 anos de aprisionamento. Últimos anos. Bunyan foi solto na primavera de 1672 e recebeu um convite para pastorear a igreja de Bedford. Logo, se tornou conhecido na região como um poderoso pregador. Por exemplo, quando ele pregava em Londres, aproximadamente 1.200 pessoas afluíam para ouvi-lo, com regularidade em manhãs de dias de semana. E não menos do que 3.000 o ouviriam nos domingos se ele estivesse lá. Foi numa dessas viagens de Reading para Londres, em agosto de 1688, que Bunyan foi apanhado por uma tempestade intensa. Encharcado pela chuva, ele parecia estar bem, mas logo surgiu uma febre e talvez pneumonia. Ele morreu em 31 de agosto de 1688, na casa de John Strudwick, um amigo e comerciante de Londres. Bunyan foi enterrado no famoso cemitério não conformista de Londres. Ele poderia ter afirmado, como o fez o Senhor Firmeza, um de seus heróis em O Peregrino, parte 2. Agora verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos e aquela face que foi cuspida em meu favor. Adendo sobre a filiação de Bunyan à igreja. Embora não haja registro do batismo de Bunyan, Charles Doy, seu primeiro editor, que o conheceu bem, estabeleceu 1651 como o ano de batismo de Bunyan, ainda que admitindo a possibilidade de o batismo ter ocorrido 1 ano ou 2 mais tarde. Por outro lado, George Cockayne, 1620, o mais antigo biógrafo de Bunyan e amigo de confiança, considerou 1655 como o ano em que Bunyan foi batizado por seu pastor, John Gifford. Independentemente do ano exato, não há boas razões para rejeitarmos a forte tradição de que Bunyan foi batizado e se uniu à igreja de Bedford nos primeiros anos da década de 1650. Essa igreja seria sua casa espiritual até a morte, 30 anos depois. É importante ressaltar que durante a controvérsia de Bunyan com William Kiffin, o líder da restrita comunhão batista calvinista, este descreveu explicitamente Bunyan como um irmão batista. Além disso, no prefácio do livro Algumas Reflexões Sérias, de 1673, escrito por Thomas Paul, Kiffin descreveu Bunyan como contrário ao batismo de crianças e favorável ao batismo de crentes depois de sua profissão de fé em Cristo. Consideradas todas estas circunstâncias, engrandeço o Deus do céu e da terra, porque por meio delas ele me trouxe ao mundo, a fim de participar da graça e da vida que estão em Cristo, mediante o Evangelho. John Bunyan. Capítulo 1. Os primeiros anos. Neste relato do misericordioso proceder de Deus para comigo, não estaria errado se começasse mencionando alguns detalhes de minha vida e criação, para que a amabilidade e a bondade de Deus para comigo se tornem ainda mais evidentes para o leitor. Quanto ao meu contexto social, nasci, como muitos hão de saber, numa família de origem humilde. Os pais de meu pai eram de posição social desfavorecida e estavam entre os mais desprezados da sociedade. Por esta razão, não posso orgulhar-me, como outros, de ter sangue nobre ou qualquer parentesco distinto, herdado por nascimento. Consideradas todas essas circunstâncias, engrandeço o Deus do céu e da terra, porque ele me trouxe ao mundo,
a fim de participar da graça e da vida que estão em Cristo, mediante o Evangelho. Contudo, apesar de meus pais pertencerem a uma classe social baixa, aprouve a Deus fazê-los enviar-me à escola para aprender a ler e a escrever, habilidades que adquiri do mesmo modo que o fazem as outras crianças. Para minha vergonha, porém, confesso que logo esqueci quase todo o pouco que aprendi, antes de o Senhor realizar graciosamente uma obra em minha alma e me conceder a bênção da verdadeira conversão. Os terrores do pecado. Quanto à minha vida de incrédulo, sem Deus e no mundo, eu vivia realmente segundo o curso deste mundo, e sujeito às influências do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Sendo totalmente injusto, estava feliz por ser cativo do diabo, para cumprir a sua vontade. 2 Timóteo 2:26. Essa sujeição dominava de tal modo o meu coração e exercia tal controle sobre minha vida que, embora fosse tão jovem, poucos se igualavam a mim em amaldiçoar, praguejar, falar palavrões, mentir e blasfemar o santo nome de Deus. De fato, cresci tão acostumado a essas coisas que elas se tornaram naturais para mim. Para minha vergonha, percebi que isso ofendia tanto a Deus que mesmo em minha infância ele me assustava e apavorava com sonhos terríveis e me aterrorizava com visões horrendas. Muitas vezes, enquanto dormia, depois de passar o dia em pecado, como passava tantos outros, eu ficava intensamente perturbado com pensamentos sobre demônios e espíritos maus, que trabalhavam a fim de ganhar-me a eles, conforme eu pensava, uma ideia da qual não podia me libertar. Durante esses anos, fiquei muito transtornado com pensamentos de terríveis tormentos do inferno, temendo que, no final, eu também estaria entre aqueles demônios e espíritos maus que ali ficavam presos com correntes e grilhões de trevas, até o dia do juízo. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, estas coisas me afligiam tanto que muitas vezes, enquanto desfrutava das brincadeiras e dos deleites da infância, com minhas companhias mundanas, eu ficava profundamente abatido no espírito e afligido na mente. Mas não podia livrar-me de meus pecados. Também era tão dominado pelo desespero da vida e do céu que desejava não houvesse inferno ou que eu fosse um demônio, pensando que os demônios eram apenas atormentadores, a fim de que, se tivesse de ir para lá, preferia ser alguém que atormentasse os outros e não alguém atormentado. Rebelião contra Deus. Depois de um ano, esses terríveis sonhos me deixaram, e logo os esqueci. Os prazeres do mundo livraram rapidamente desses sonhos a minha memória, como se nunca tivessem sido parte de minha vida. Assim, com grande avidez, plenamente de acordo com as inclinações de minha natureza caída, entreguei-me a desejos pecaminosos e deleitava-me em todas as formas de transgressão contra as leis de Deus. Assim, até a época de meu casamento, eu era o líder entre meus companheiros no que se refere a comportamento pecaminoso e ímpio. De fato, os desejos e obras más da carne dominavam fortemente a minha pobre alma, que, se um milagre da maravilhosa graça não o tivesse impedido, eu não somente teria perecido pelo golpe da eterna justiça de Deus, como também teria sido considerado digno de punição por aquelas leis civis que trazem algumas igrejas a desgraça e a vergonha diante do mundo. Naqueles dias, qualquer pensamento sobre religião me perturbava e me irritava muito. Eu não os tolerava, nem admitia que alguém mais os tolerasse. E quando vi alguém lendo obras sobre santidade e conduta cristã, sentia-me aprisionado. Então eu disse a Deus: retira-te de mim, não quero conhecer os teus caminhos. Jó 21:14. Todos os interesses espirituais estavam longe de mim.
Céu e inferno estavam ambos fora da vista e da mente. E ser salvo ou condenado era o que menos importava aos meus pensamentos. Ó Senhor, Tu conheces minha vida, e meus caminhos não estarão escondidos de Ti. Embora eu mesmo pecasse, com maior deleite e facilidade, e tivesse prazer nas más ações de meus companheiros, lembro-me de que, apesar disso, se visse em qualquer momento coisas más naqueles que professavam ser crentes, meu espírito tremia. Em determinada ocasião, mais do que em qualquer outra, no período mais frívolo de minha vida, ouvi uma pessoa conhecida como piedosa praguejando. Isso teve tal efeito em meu espírito que fez meu coração doer. Não abandonado por Deus. Deus não me abandonou totalmente. Continuou a seguir-me, não com convicções, mas com julgamentos, e estes mesclados com misericórdia. Certa vez, caí num estuário do qual só escapei mergulhando. Em outra ocasião, caí de um barco no rio Bedford. Contudo, a misericórdia preservou mais uma vez a minha vida. Noutra ocasião, quando eu estava no campo com um de meus amigos, uma cobra atravessou o caminho. Golpeei-a com uma vara que tinha em minha mão, e após deixá-la sem sentidos, abri forçosamente a sua boca com a vara e arranquei seus dentes com meus dedos. Se Deus não tivesse sido misericordioso para comigo, eu poderia ter acabado com a minha vida, devido ao meu próprio descuido. Também observei com gratidão que, enquanto servia como soldado, fui escalado com alguns outros para sitiar um lugar específico. Estava quase partindo, quando outro soldado pediu para tomar o meu lugar. Consenti com isso, e indo ele ao cerco, enquanto permanecia na guarda, foi atingido na cabeça por uma bala de mosquete e morreu. Como disse, havia juízos e misericórdias, mas nenhum deles despertou a minha alma para qualquer senso de justiça. Assim, continuei a pecar e tornei-me cada vez mais rebelde contra Deus e negligente a respeito de minha própria salvação.